I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Oi gente, tudo bem? Eu sou Luísa Lute e eu sou da comunidade de inovação da Rio Sul Valley. Venho há um tempo estudando um pouco sobre o tema ecossistema de inovação, tentando ser o mais clara possível para as pessoas como e aonde que uma comunidade de inovação está inserida, quem faz parte dessa comunidade de inovação, porque muita gente tem dificuldade, tem dúvida de entender como que funciona uma comunidade, de como que funciona mesmo a participação delas dentro de um ambiente, seja uma cidade, região, estado, país, whatever, aonde ela está inserida. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui no intuito de treinar uma palestra que eu vou dar amanhã. Hoje é dia 11 de setembro, mas amanhã, dia 12, vai começar uma feira de tecnologia em Piraí, uma cidade aqui do sul fluminense. E eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre ecossistema de inovação e dar uma pincelada de como que o governo pode estar se envolvendo com isso. Eu tenho 40 minutos de palestra amanhã. E eu vou treinar hoje aqui a palestra, eu tô com os slides aqui do lado, mas eu tô gravando esse vídeo primeiro pra eu me ver, eu ter uma autocrítica a fazer depois, ver o que eu posso melhorar, o tempo, enfim. Mas também, já que eu tô falando desse tema toda hora, tô rodando com essa palestra em alguns lugares já, eu gostaria de gravar pra deixar também aqui na internet pra quem se interessar pelo tema, quem gostar do tema, assistir o vídeo, claro. Se tiver alguma dúvida, me perguntar. Se tiver alguma ponderação, pontuação a fazer também, fique à vontade. Estou aqui para receber feedback e para crescer junto com todo mundo, beleza? Então, não sei se todo mundo está contextualizado com o que é um ecossistema de inovação. O ecossistema é um ambiente onde tem vários seres inseridos, né? Então, vamos trazer esse ecossistema para uma aula de biologia, né? A gente tem ali um habitat. E o ecossistema é um local onde todos os seres vivem, né? Os organismos vivos vivem e eles compartilham entre si o mesmo meio ambiente. E todos eles estão interligados e todos eles trabalham, vamos dizer assim, para manter um ambiente favorável para que todo mundo continue vivo. Então, nesse ecossistema vão ter predadores, vão ter, né, enfim, todas as intempéries de uma vida normal. Mas por que eu tô falando de ecossistema, de aula de ecologia, biologia? É porque o ecossistema de inovação ele é muito, muito próximo do que é um ecossistema mesmo, biológico. Por quê? Porque o ecossistema de inovação, ele, da mesma forma, existe um ambiente onde vários atores, que a gente denomina atores, como se fossem os organismos vivos, eles estão inseridos, e todos eles têm um papel, e todos eles se interligam, e podem trabalhar juntos para melhorar ainda mais o ambiente que eles estão inseridos. Então, em termos práticos, o ecossistema nada mais é do que um complexo de relacionamentos formados pelos atores e entidades que estão inseridos nele, né? E aí, assim, vou falar de ecossistema de inovação. Antes de eu falar desses atores, eu gostaria de falar para vocês de um ecossistema que é mundialmente conhecido, que é o Silicon Valley. Todo mundo já deve ter escutado falar, ou pelo menos conhece uma das marcas que nasceu no Silicon Valley. O Silicon Valley é uma região nos Estados Unidos, na Califórnia, que várias empresas de tecnologia que são responsáveis pelas grandes tecnologias dos últimos tempos estão inseridas nesse ambiente. E aí, por que eu falo dele? Porque lá é uma referência de ecossistema de inovação que funciona de forma orgânica, ou seja, naturalmente o ecossistema funciona. Todos os atores se interligam, todos os atores conseguem agregar uns aos outros e não para. E é por isso que lá é o berço de grandes inovações. Ah, mas que grandes inovações são essas, meu Deus? A Oracle tá lá, a Blogger tá lá, Google nasceu lá, a Apple tá lá, o Facebook tá lá, o YouTube tá lá, o Uber tá lá, o Twitter saiu de lá. Todos eles estão lá porque eles saíram de lá. Então, assim, o Silicon Valley é um ecossistema que a gente sempre escuta falar. Em palestras de ecossistema é comum a gente escutar pessoas falando sobre esse ecossistema. É interessante a gente trazer a título de curiosidade.
E aí, por que eu falo disso? Porque eu gosto de mostrar alguns fatores que tornam o ecossistema do Silicon Valley muito bem sucedido. E que fatores são esses, né? Conexão é algo muito forte lá, então todos os atores se conversam, né? Os empreendedores conversam com estão inseridos na universidade, que em contrapartida entrega, né, profissionais excelentes para o mercado todos os anos. Enfim, então tá tudo conectado. E dentro dessa conexão tem também um outro fator que torna ele bem sucedido, que é essa parte de formação de talentos, né? A universidade consegue entregar talentos o tempo todo para as empresas de tecnologia da região. Então, são pessoas que realmente vão fazer maravilhas dentro de uma empresa. Vão sair e desenvolver o melhor produto possível. Cooperação é, cara, fundamental isso no mundo de hoje, quando se trata de ecossistema de inovação. Quando se trata de inovação, a gente tem cooperação muito, muito, muito junto com tudo isso, com essa temática. Por quê? A cooperação é o que possibilita pessoas aprenderem e ensinarem, a multiplicarem conhecimento. Então, assim, fundamental. Outro fator que torna o ecossistema do Silicon Valley bem sucedido são os founders, né? Como eu disse, os grandes nomes da tecnologia, da inovação dos últimos tempos saíram de lá. Então, o que não faltou são nomes, né? Steve Jobs tava lá, cara. E, enfim, assim como os CEOs do Facebook, o Mark Zuckerberg, né? Do Twitter, do Uber, enfim, todo mundo saiu de lá. E não foi à toa que eles conseguiram despontar. A diversidade é um fator muito, muito, muito importante também. Porque quando a gente fala de diversidade, não é só diversidade racial, é uma diversidade geográfica, uma diversidade de cultura. Então é um ambiente que tem muitas pessoas diferentes, de diferentes lugares, pessoas muito boas que foram lá em busca de trabalhos, assim, muito bons também, porque eles são capazes de atender aquelas vagas que eles precisam preencher no Vale do Silício. Então, a gente tem esses fatores. E é importante falar que todo ecossistema é único, então não adianta falar do Silicon Valley e tal, aí vamos nos inspirar, vamos tornar um Silicon Valley, que isso não vai funcionar. A gente tem que, como eu falei, se inspirar, ter referência, exemplo do que fazer ou não fazer, e entender o que já deu ou não deu certo em outros ecossistemas, para a gente adaptar ao nosso. Cada ecossistema é diferente, cada ecossistema tem atores diferentes, participação desses atores de forma diferente, então nunca vai ser um igual ao outro, nunca, nunca. E reforçar que o ecossistema é o conjunto de interação entre esses atores. E aí, ai meu Deus, quem são esses atores? São da Globo? Claro que não. A gente chama de atores porque eles têm uma função principal, né? Uma função de cada um ali dentro, que só depende deles mesmos fazerem, né? E claro que eles podem sempre estar se conectando com outros atores. Quando eu falar, vocês vão entender um pouco melhor. O primeiro ator que eu sempre começo a falar é o empreendedor. O empreendedor assim, acho que a maior parte do ecossistema é composto por empreendedores. E aí, empreendedores somos nós que estamos aqui todos os dias empreendendo, seja através do nosso negócio, seja dentro de uma empresa, seja, né, basta a gente entender que empreendedorismo é um comportamento, não é a questão de ter uma empresa, muita gente confunde, é bom falar, eu sempre reforço isso. Então, são pessoas que são inconformadas, que querem ver acontecer, querem botar a mão na massa para fazer, estão sempre dispostos, cheios de energia, somos nós. E aí, no final, eu vou falar algo sobre os empreendedores só para concluir, mas os empreendedores são o centro do ecossistema do meu ponto de vista. Logo depois, eu identifico as startups como sendo um ator diferente dos empreendedores. É claro que todas as pessoas que estão inseridas no mundo de startups são empreendedores, mas as startups têm as particularidades dela, elas têm uma maneira diferente de empreender, uma maneira diferente de olhar o mundo, enxergar os problemas, as coisas que acontecem, e a partir disso ela consegue propor soluções diferentes. Então a startup é algo assim que eu coloco à parte, mas que está, né, sendo formada por empreendedores, mas que são muito importantes, tanto para a universidade quanto para o governo, para grandes empresas, e são as startups que vão atrair, né, as famosas aceleradoras, incubadoras, investidores, enfim. Eles têm um papel único no ecossistema de inovação também. As universidades são outro ator também, muito importante, porque, como eu falei, né, no Vale do Silício,
são as universidades que entregam os talentos, né? São as universidades que entregam a mão de obra para o mercado. Então, é muito importante que as universidades estejam entendendo tudo o que está acontecendo, né? Com os estudantes que chegam todos os dias com uma tecnologia nova, uma inovação nova na vida. E é muito importante também que ela mantenha um bom relacionamento para estar, além de estar entregando bons profissionais para o mercado, consiga trazer o mercado também um pouco para dentro do ambiente acadêmico, para ter essa junção, essa interligação. É importante que essas conexões aconteçam. Trabalhar pessoas de diferentes ambientes para pensarem em soluções voltadas principalmente para a população. É incrível, saem coisas muito boas. O governo é um outro ator e é um ator muito importante mesmo. O governo, ele é quem pode auxiliar essa questão, né, de leis de incentivo, enfim, incentivar também investidores, né, enfim, pensar em programas que tragam o cidadão para estar resolvendo um problema ali de dentro da prefeitura, que é o problema real dele, né? Então, ninguém melhor do que o cidadão para saber a melhor forma de resolver um problema que é da cidade. E o governo pode também facilitar, ele pode também auxiliar as pessoas que querem empreender na questão da burocracia, né? Então pode tornar as coisas um pouco menos burocráticas. E a gente precisa muito estar muito atento ao governo, porque tudo parte dali, né? Nós todos, como cidadãos, precisamos do governo para tudo. A gente não faz nada sem o governo. Então é importante que tenha um alinhamento assim, muito bom entre o governo e os cidadãos que estão hoje vivendo na sociedade ativamente. Que são cidadãos que já pensam diferente. Cidadãos, né? Desculpa. Mas são cidadãos que já pensam diferente, esperam coisas diferentes dos cidadãos de antigamente. Muito importante ficar muito atento nisso. As aceleradoras as grandes empresas, desculpa. Antes das aceleradoras incubadoras, a gente tem as grandes empresas, que são, na maioria das vezes, fundamentais para que um ecossistema funcione, né? São as grandes empresas que trazem desenvolvimento para as cidades, que trazem oportunidade de emprego, que trazem um olhar diferente para onde elas estão inseridas, trazem desenvolvimento também no sentido de ser atrativa, né, para que outras redes cheguem, para que outras empresas também estejam ali vendo um potencial, né, de estar inserido naquele ambiente, poder contribuir também de alguma forma. É claro que é importante falar que as grandes empresas, assim como tudo na vida e no ecossistema também, tem os dois lados, tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, as grandes empresas, elas causam muitos impactos negativos também ao meio ambiente, na maioria das vezes, mas elas têm grandes chances, se elas estiverem conectadas com universidades, com o governo e com empreendedores e startups, de reverter esse cenário, né, de impacto na região onde ela está. Então, assim, são muito importantes também para apoiar projetos, apoiar programas que aconteçam, né, na região, porque são elas que têm, né, na maioria das vezes, um aporte para financiar alguns projetos. E aí, assim, é verdade, a gente não pode achar que é tudo mil maravilhas, a gente depende de dinheiro para fazer tudo nessa vida. E a gente que tá todo dia ali fazendo, é a gente que sabe como que funciona. Então, as grandes empresas são, assim, muito, muito, muito importantes. Muito mesmo. São tão importantes quanto os empreendedores, né? É complicado falar quem que é mais importante do que quem, porque não tem, sabe, ninguém que seja um mais importante do que o outro. A gente tem ali sempre alguma coisa que complemente. Então, um não é 100% bom, porque ele depende do outro. Se o outro não estiver bom, ele não consegue estar 100%. Fiz uma analogiazinha, mas acho que deu para entender. Aí, para terminar os atores do ecossistema, a gente tem as aceleradoras e incubadoras. Não precisa ter aceleradora e incubadora para um ecossistema ser considerado um ecossistema de inovação, né? E também é importante falar que ecossistema é algo que já existe, já está ali. O que acontece é que quando a gente identifica esse ecossistema e a gente quer trabalhar ele, a gente começa a conectar ele de forma consciente, através de projetos, de programas, de eventos, enfim. E é algo que já começa a ser feito aqui na região, muito importante falar, na região sul-fluminense isso já acontece.
e a gente está assim, muito empenhado em desenvolver ao máximo esse ecossistema, cada um contribuindo da forma que pode, muitos dentro da comunidade, de forma colaborativa, voluntária, e outros, né, com as suas empresas, enfim, com projetos, sejam com conexões e tudo mais. As aceleradoras incubadoras, elas chegam no ecossistema quando já tem projetos com uma certa maturidade, então startups que tenham aí já uma maturidade, né, que já tenham passado por algumas fases aí, né, de validação. Então, elas chegam para identificar e potencializar esses projetos que já estão no estágio mais maduro. É muito importante falar que as aceleradoras, elas conseguem estruturar muito melhor, não muito melhor, mas elas conseguem estruturar de uma forma ainda melhor do que o empreendedor vem desenvolvendo com a empresa. Então, ele dá vários caminhos, conecta com várias pessoas diferentes. As aceleradoras ajudam a trazer uma metodologia também, sabe? E é importante falar também que tem algumas aceleradoras que cobram por isso, então você paga um valor mensal ou você dá uma porcentagem da sua empresa para as aceleradoras e depois elas conseguem, né, ter esse dinheiro, vamos dizer assim, que elas investiram na startup com essas mentorias, essa aceleração mesmo do negócio de volta dessa forma. E as incubadoras são um pouco mais profundas, elas incubam projetos mesmo, então são espaços onde as pessoas estão ali todos os dias com os trabalhos delas, fazendo várias coisas diferentes, estão convivendo num ambiente também compartilhado, é bem legal, mas elas só chegam, né, infelizmente, quando já tem um nível de maturidade entre os projetos do local onde estão inseridos. Então, assim, quanto mais projetos a gente fomentar, mais projetos vão estar aí, né, caminhando e daqui a pouco sendo potenciais, tendo potenciais crescimentos, e aí chegam as incubadoras e aceleradores. E no final, claro, para dar um checkmate, a gente tem os investidores, né? Os investidores só chegam no final porque eles só chegam quando tem projetos que já passaram de um certo nível de maturidade, que já estão em um outro nível, já estão vendendo, já estão conseguindo desenrolar, eles chegam para investir, né? Eles já pegam o negócio já, tipo, despontando e dá só a tacada final para o projeto deslanchar de vez. São esses atores, eu ia falar que são 5, mas não são 5, são mais. Então são esses atores que eu acabei de falar, são os empreendedores, que no meu ponto de vista são o principal ator desse ecossistema, são as startups, são as universidades, é o governo, as grandes empresas, aceleradoras incubadoras e os investidores. Todos esses atores trabalham de forma conjunta, colaborativa e sempre buscando formar e desenvolver o melhor ecossistema possível para que todo mundo continue se desenvolvendo e crescendo da melhor forma possível. Uma dúvida, vão ter concorrentes entre esses ecossistemas? O ecossistema é fechado só para um grupo de pessoas? Claro que não. Vão ter concorrentes sim, assim como no ambiente natural a gente tem concorrentes, dentro de um ecossistema a gente tem concorrentes, mas aqui a gente tem que olhar para o nosso concorrente como um parceiro que a gente pode dar a mão para poder tornar tudo ainda melhor para ambas as partes. Então, existem concorrentes, mas eles devem ser deixados um pouquinho de lado para pensar de forma conjunta sempre para o que é melhor para o ecossistema e para eles conseguirem continuar prosperando e crescendo, não é mesmo? E aí, essa palestra que eu vou fazer amanhã, eu decidi trazer 5 pilares que o Soumitra Dutta, que é um indiano que dá aula numa universidade dos Estados Unidos, ele colocou como 5 pilares para um ecossistema despontar, né? Que são 5 pilares que estão à base desse ecossistema. E aí, falando bem rapidamente, o primeiro pilar é a educação, e é o pilar principal que ele coloca, porque a educação é a base de tudo, né? É a educação que vai formar o profissional que vai para o mercado amanhã. Mas ele faz uma ressalva, ele fala que a educação é o ponto mais importante, mas que ela precisa ser reformada para ter mais foco nas matérias e em assuntos, né, ligados à ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Ele fala que isso é a base da inovação. Esses 4 temas são a base da inovação e ele recomenda que a gente comece a repensar e a reformar a nossa educação com base nessas 4 temáticas diferentes.
E eu ainda acrescento que, além dessas temáticas, é importante também a gente trabalhar as habilidades do profissional do futuro, que é algo que vem sendo muito discutido, muito falado nos dias de hoje. A partir do último Fórum Econômico Mundial, né, eles trataram sobre isso, né, são 10 habilidades que o profissional do futuro precisa desenvolver para atender o mercado a partir de 2020. Então, assim, tá aí, 2020 é ano que vem. E são habilidades, assim, não é nada, né? Não precisa pensar em coisas futurísticas, tipo, nossa, né, vou flutuar aqui. Não é isso. Mas as habilidades do futuro são justamente aquelas habilidades que a máquina não consegue ter. A inteligência artificial tá aí, né? A gente tá sendo super especulado com essas coisas de qual profissão que vai acabar, qual que não vai. E aí, assim, nenhuma profissão vai acabar, mas elas vão passar por uma transformação, fato. E tudo tá se transformando o tempo todo. Então, gente, tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mas as pessoas vão ter que ter, mais do que nunca, habilidades que são habilidades, como fala, do ser humano mesmo, sabe? Então, a habilidade de resolver problemas complexos, habilidade de criatividade, sabe? Tem muita coisa dentro dessas 10 habilidades, né? Gestão de projetos, gestão de pessoas, como liderar pessoas, enfim. Muitas habilidades que dão para ser desenvolvidas e, já que vai precisar reformar, né? Já que precisa adaptar melhor para essas temáticas que foram discutidas, né? Também que o Summit Adulta traz, vamos repensar tudo mesmo, sabe? Não só em termos de conteúdo, mas também do profissional, da pessoa que a gente está formando. Isso é super importante e por isso que a educação sempre foi e sempre vai ser a base de tudo, beleza? Outro pilar que o Summit Adulta traz, falando que é uma das bases do ecossistema, são as instituições e políticas públicas. Mas o que é isso, né? Criação de leis que facilitem a inovação. Abertura dos governos para que os funcionários públicos tragam essa temática de inovação, trazer mais essa questão de inovação para os planos de governo. Isso precisa acontecer. Se não acontecer, a gente nunca vai conseguir despontar nessa temática de inovação. A gente tem muito que melhorar, tem muito que melhorar. A inovação não atende apenas a tecnologia. A inovação pode atender e ajudar a resolver vários outros problemas de várias camadas diferentes dentro de uma administração pública. Então, vamos ter muita atenção a isso. Gostaria de reforçar isso até na palestra, porque eu vou estar falando num evento da Prefeitura de Piraí. Então, talvez tenham outras pessoas, né, de prefeituras, e é importante a gente trazer essa consciência, mais do que nunca, que a gente precisa inovar no poder público. E, cara, inovar no poder público não é, nossa, vai ter que sistematizar tudo, digitalizar tudo, coisa do futuro. Não, gente, para. Inovação no poder público é tentar melhorar um pouco, talvez que seja um processo. Você melhora um processo que eu digo um processo mesmo. Como que o processo chega no protocolo, vai pro secretário, volta, vai uma pessoa lá, vai ver como é que é dado esse feedback. As pessoas têm facilidade de chegar a abrir um processo na prefeitura. Tá tudo sendo pensado no cidadão, o cidadão está sendo o centro mesmo do governo, porque, assim, eu tenho estudado também um pouco sobre Smart Cities e não tem jeito. Pra gente ter uma cidade inteligente, pra gente ter uma cidade boa para todo mundo, a administração pública tem que ter e dar muita atenção para a população, para o cidadão, para quem está ali todo dia vivendo aquela cidade, aquele local, aquele contexto que ele está inserido, sabe? Então, friso essa questão das instituições e políticas públicas. Outro pilar para tornar um ecossistema bem sucedido são os pequenos e médios empresários e os empreendedores, né? Criar condições, que o governo crie condições favoráveis para que esses empreendedores consigam empreender e não desistam, sabe? Não desistam. Não peguem a sua ideia e vá empreender, de repente, num estado diferente, sabe? Que vai empreender num país diferente. Vamos criar um ambiente, um cenário, né, de auxílio mesmo para o governo. Facilitar. E aí não é facilitar no sentido de não ter regras. É facilitar no sentido de dar um suporte, de desburocratizar um pouco, de ajudar o empreendedor a colocar o produto dele mais rápido no mercado. Nesse sentido. Então, esse pilar também é muito importante.
dentro de ecossistema. Como eu já frisei aqui, os empreendedores, no meu ponto de vista, são a peça-chave para um ecossistema funcionar. Se a gente parar para pensar, são os empreendedores que estão todos os dias conectando esse ecossistema de forma orgânica, natural e lindamente, né? Sem a gente perceber inconscientemente, a gente está aí todos os dias fazendo o nosso papel de conectar e desenvolver o ecossistema. Gente, isso é maravilhoso. A gente pode fazer a transformação que a gente quer ver no mundo. Isso é muito bom. Outro pilar, pra gente finalizar os pilares do Soumitra Dutta, são as conexões facilitadas. Então, né, conexão entre os atores através de programas de cooperação, basicamente. E aí a gente tem um exemplo muito legal para dar aqui na região, que é o exemplo do Inovação. A gente tem uma grande indústria, um instituto de uma grande indústria, que é a Nissan, o Instituto Nissan, atuando em conjunto, em correalização com a comunidade de inovação e conectando todas as universidades e conectando o poder público, porque ela pede soluções voltadas para problemas da região. Então a gente esbarra em vários atores, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então programas de cooperação são fundamentais para conectar, né, facilitar essas conexões mesmo, parcerias, né, entre universidades, indústrias. Algumas ações já acontecem aqui no Sul Fluminense também, que eu sei. Tem o Polo Metal Mecânico, tem agora o projeto Líder do Sebrae, que são iniciativas maravilhosas de conectar mesmo, de criar vínculo, de estar mostrando um pouquinho o ambiente um do outro, né, para a pessoa conhecer também, entender. Às vezes a gente não tem a dimensão de onde a gente está inserido, da região, das coisas que a gente tem. É muito grande, né? A região da gente é muito grande. E para finalizar, o último pilar que o Soumitra Dutta põe é a marca e celebração do ecossistema. Mas o que é isso? Marca mesmo, é a marca do ecossistema. Qual que é a marca que o ecossistema tem? Como que você atrai novas pessoas para estarem desenvolvendo esse ecossistema da melhor forma possível com você? Através de uma marca, consolidando uma marca, né? Todos os programas de cooperação que são feitos, né? Todos os empreendedores que têm sucesso, tudo isso, né, agrega para a marca do ecossistema. Aqui na região a gente pode falar que tem um ecossistema do Sul Fluminense, tem um ecossistema do Médio Paraíba, a gente tem um ecossistema dentro das cidades, e aí a gente tem, né, se for parar para pensar, a gente tem o ecossistema do estado do Rio de Janeiro. Qual que é a marca que a gente tem disso? Como que a gente apresenta isso quando a gente vai para fora, né? A gente dentro da comunidade tem uma visibilidade muito boa e muito legal porque a gente tem uma marca consolidada. A Rio Sul Valley hoje tem uma marca muito bem posicionada, consolidada, e a gente tem credibilidade com vários atores por conta disso. Então, se a gente pensar numa marca, né, numa identidade para o nosso ecossistema do Sul Fluminense, também é uma outra forma da gente estar se posicionando no mercado e estar agregando valor para a gente. E celebração, o Soumitra Dutta, ele põe celebração como uma forma de alimentar o empreendedor, alimentar aquela pessoa que está todo dia ali acreditando na ideia, correndo atrás, buscando o melhor e que tem sucesso, né? Ele é tão resiliente que ele consegue ter sucesso e isso tem que ser celebrado. Isso também agrega muito a marca do ecossistema, então por isso que está junto marca e celebração. Isso é muito importante. Então, os empreendedores colaboram também para que esses empreendedores bem-sucedidos existam, né? E agora, falando um pouquinho sobre inovação e governo, eu gostaria de trazer dois exemplos, né, de projetos de inovação e governo que foram aplicados em Santa Catarina, mas que dá para ser aplicado em qualquer lugar, e que eu achei muito bacana, dá pra gente explicar de uma forma muito clara como que essas coisas, né, como que inovação e governo podem estar atreladas e como que isso também pode estar atrelado ao desenvolvimento de um ecossistema. Então, lá em Santa Catarina, houve, né, um programa que chama Pacto pela Inovação, que foi executado pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Sustentável. Eles elaboraram coletivamente, né, e com parceiros estratégicos, um guia de implantação desse pacto de inovação. E aí, esse pacto de inovação tem uma missão de gerar e escalar negócios inovadores, sobretudo aqueles com alto potencial de crescimento e impacto. Então, o que eles fizeram? Eles favoreceram o ambiente, né, do estado de Santa Catarina para poder terem mais empreendedores desenvolvendo ideias que sejam escaláveis, inovadores
e que vão ter um alto potencial de crescimento e, claro, impacto, né? É muito legal porque, assim, eles então tinham bem estruturado os empreendedores, eles tinham bem estruturados as aceleradoras, os incubadores, e eles conseguiram implantar algo muito bacana. Eles trouxeram todos os atores para dentro desse programa, desse Pacto pela Inovação, mostraram para eles qual que era o papel de cada um e qual que era o objetivo, e eles conseguiram desenvolver isso muito bem. Não tenho muitos dados para dar aqui agora, peguei esse exemplo na internet, posso passar o link para vocês depois, se alguém tiver alguma curiosidade, posso passar o link falando um pouco mais sobre o Pacto pela Inovação, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre. Mas, assim, só um exemplo de que não precisa ser nada mirabolante, não precisa ser nada uó, mas, assim, de uma forma simples a gente consegue fomentar essas questões, tanto entre governo, né, e universidades e grandes indústrias, mas dá pra gente fazer muita coisa, gente. Hoje em dia dá pra gente fazer muita coisa bacana, sem gastar muito, importante, e causando um impacto gigantesco. A rede, a internet, a tecnologia tá aqui pra servir a gente precisa saber explorar isso da melhor forma possível. Outro exemplo de programa de inovação em governo que eu trouxe foi a Maratona de Negócios Públicos, que também aconteceu em Santa Catarina. Essa foi uma ação muito bacana, porque o Sebrae foi quem promoveu esse programa de Maratona de Negócios Públicos. E como é que aconteceu? Eles envolveram 20 cidades catarinenses, né, para desenvolverem projetos para fomentar o ambiente dos negócios e pequenas empresas. E aí, entre os projetos, né, que eles desenvolveram durante essa maratona, está um projeto de desburocratizar a abertura de empresas. Então, de 45 dias, eles diminuíram para 3 o tempo de abertura de uma empresa. Não é maravilhoso isso, gente? Fala sério. Então, assim, é muito bacana, porque dá pra gente fazer muita coisa. E a maratona de negócio ainda tinha como objetivo mostrar para os servidores públicos, né, que estavam ali envolvidos, porque foram 20 cidades, né, que participaram, enfim, desse programa, dessa maratona, fazer com que os servidores públicos entendam também quais são os problemas dos seus usuários, né, do sistema público, para eles desenharem soluções mais simples, efetivas e com o menor custo possível. E é muito legal porque foi um programa todo mentorado, né? O Sebrae deu um suporte. Claro que foi uma parceria entre, né, o Sebrae, que é um agente público, com as cidades, né, com os governos. Então, assim, foi muito bacana mesmo. E aí, resumindo, né, esses dois exemplos que eu dei, com resultados, né, de programas e de conexões e de coisas, de projetos que a gente começa a desenvolver dentro do ecossistema, mais parceiros chegam para o ecossistema, mais rico ele fica, né, e mais focado em resolver os problemas dos cidadãos, que no final é o que a gente quer, né, promover bem-estar, promover uma vida melhor para todo mundo, para o cidadão, para a gente. Nós fazemos parte disso, a gente não pode esquecer também, né. Quando a gente pensa no cidadão, automaticamente a gente está pensando na gente mesmo. A gente está pensando em um ambiente favorável para todo mundo. Partindo desse princípio de ecossistema, de como funciona, dos atores, né? Falei um pouco sobre os pilares que o Soumitra Dutra traz para a gente também. E contextualizando, né, com esses projetos que já acontecem entre parceria Sebrae e governo, e inovação e governo, eu gostaria de falar também rapidamente sobre a Rio Sul Vale, que é a comunidade de inovação que existe aqui no Sul Fluminense. Nós estamos inseridos no ecossistema dentro dos empreendedores, então a gente tenta fazer essa conexão também através dos eventos que a gente promove, das ações que a gente promove, os meetups, trazer essa conexão, sabe? Fazer essa conexão entre todos os atores da melhor forma possível. Como nós somos neutros, né, assim vamos dizer, é bem bacana que a gente consegue conversar com todo mundo do ecossistema. E hoje, com a maturidade que a comunidade já tem, né, com 3 anos de atuação, a gente conversa com todo mundo mesmo, com todas as instituições de ensino, com a maioria das prefeituras, com a maioria das grandes empresas. A gente está com bastante empreendedores envolvidos, a cada vez mais startups sendo desenvolvidas aqui. E coisas que antes eram muito
distantes da gente aqui no interior, mas que trabalhando um pouco melhor, a gente consegue ver que a gente não precisa ficar saindo daqui, né? Então a gente começa a fazer aqui e começa a agregar valor pra cá, porque a gente começa a fazer aqui e, enfim, né? É uma reação em cadeia, vamos dizer assim. E aí, resumidamente, a Rio Sul Vale é uma rede de pessoas que estão empenhadas em desenvolver iniciativas que envolvam inovação, empreendedorismo, tecnologia. A gente está focado em transformar e desenvolver da melhor forma possível o meio ambiente do Sul Fluminense, o ecossistema do Sul Fluminense, a região Sul Fluminense, as cidades do Sul Fluminense, tudo. E, claro, do Rio de Janeiro também. Mas como a gente está dentro do Sul Fluminense, né, a gente pensa global e age local para a gente conseguir dar conta. Então, a gente vem fazendo alguns trabalhos, algumas pessoas já conhecem a gente porque já frequentaram algum evento, já ouviram falar, já viram que a gente está sempre aí envolvido, né, em grandes realizações voltadas para essa temática de inovação, startups, tecnologia. E aí, só o que eu gostaria de frisar é que é um trabalho totalmente voluntário. Nós somos pessoas que acreditamos na causa, temos um propósito de transformar a região e a gente dá o nosso sangue para fazer a comunidade acontecer. Sabe por quê? Porque se não tem pessoas fazendo, acreditando, as coisas não acontecem. Porque dá trabalho. Não é todo mundo que topa fazer algo voluntário, que vê valor nisso. Então a gente está todo dia se doando. Todo mundo que você conhecer, que falar, que é envolvido com a Rio Sul Vale, que lidera alguma ação, você assim, tenha respeito por essa pessoa, porque ela doa muito tempo da vida, do dia, pra estar trabalhando na comunidade de forma totalmente voluntária. E aí, assim, o que a gente ganha com isso? Cara, a gente ganha reconhecimento, a gente ganha credibilidade, a gente ganha abertura em empresas, em governo, a gente ganha muito. Então, a gente vê valor, não monetariamente, financeiramente falando, mas a gente vê valor pra gente. E eu ainda não me apresentei, vou me apresentar agora, não tem hora melhor para me apresentar, porque eu sou voluntária e eu sou líder na comunidade, né, do Rio Sul Vale, sou líder voluntária na Rio Sul Vale. E aí eu sou uma pessoa, sou formada em publicidade, mas me apaixonei pela área de inovação e startups, desde então sou adepta das metodologias ágeis, adoro a forma de pensar que a cultura da startup traz pra gente, né, uma forma de pensar mais rápido, errar mais rápido, para acertar mais rápido, e a gente acaba vendo tudo à nossa volta com esse olhar e é muito legal. A gente começa a conseguir fazer mais coisas, a gente começa a se desdobrar em mil, e isso é muito bom, sou muito entusiasta, então e apaixonada por inovação. Sou líder voluntária na Rio Sul Vale, como eu já falei, sou líder voluntária também na RJ, que é uma comunidade do estado do Rio de Janeiro, que está sendo desenvolvida ainda. A gente ainda não divulgou ela, mas ela está sendo desenvolvida com muito cuidado, com muito entendimento de como funciona uma comunidade estadual, né? Qual que é o propósito, como é que é o objetivo, como que a gente deve atuar. E aí a gente tem visto cada vez mais claramente de que uma comunidade estadual tem que trabalhar de uma forma que consiga conectar todas as regiões, né? Consiga fazer aí uma interação também entre as regiões, que a gente consiga circular mais pela região do estado do Rio de Janeiro, que é tão vasta, tão ampla, tão diversa, que muitas vezes a gente acaba não conhecendo e não sabendo que coisas maravilhosas estão acontecendo bem do nosso lado. E também sou apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas e ambientes, então por isso que eu me dedico tanto à comunidade, por isso que eu, acredito muito nas pessoas que estão chegando e que também têm esse mesmo objetivo. Acho que a gente tem um papel fundamental de ser a transformação que a gente quer ver no mundo. E aí, usando todo esse contexto, né, de ecossistema, quem sou eu, o que é a comunidade, onde que a gente está inserido, eu também gostaria de compartilhar algo com vocês. Não sei se todo mundo conhece, mas todo ano tem o Case, que é um evento anual que a Associação Brasileira de Startups faz em São Paulo. E eles têm dentro do evento uma tradição, vamos dizer assim, de nomear embaixadores por estados. Então, esse ano eu fui convidada para ser embaixadora do Case, representando o estado do Rio. Eles normalmente identificam essas pessoas que estão todos os dias trabalhando, acreditando e, né, sendo resilientes e persistentes.
E eles convidam uma pessoa para representar. Fiquei muito feliz porque eu sou de Valença, do sul do estado, não tenho uma startup milionária, não sou um case de sucesso, né, que as pessoas conhecem e tal, mas sou uma pessoa resiliente que tem feito um trabalho fantástico junto com os meus, todos os meus amigos e voluntários na comunidade também. Eu não faço nada sozinha nunca. Mas é muito legal, porque recebi esse convite como uma forma de reconhecimento, fiquei muito feliz e gostaria de compartilhar com todos vocês. Também sou representante sul-fluminense do Falcon 2019, um evento focado em lideranças do Brasil inteiro, que a Associação Brasileira de Startups também está promovendo, e eles fizeram uma seleção com base nas últimas ações que os líderes haviam feito nas suas comunidades, tal, na região. Algumas pessoas da Rio Sul Valley se inscreveram, e aí eu fui convidada também, então vou estar em São Paulo representando nesses 2 eventos, e o Falcon acontece na semana que vem, então domingo eu estou embarcando para São Paulo, mas gostaria de dividir isso com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui hoje também, escutando tudo que eu tenho para dizer. E gostaria de falar também um pouco que, além da Rio Sul Valley, eu tenho uma empresa que chama TEIA, Educação de Impacto. Alguns aqui já conhecem a TEIA. Eu tenho 2 sócios, o Igor e o Rodolfo. O Igor vai estar até na feira amanhã falando sobre... Amanhã, no caso, na sexta, dia 13, tá? Falando sobre um pouco mais como que a gente atua. E a gente atua basicamente nessa conexão mesmo de atores do ecossistema, basicamente falando. Então, a gente tem workshops, imersões, palestras, coisas para fomentar essa interação, né, e eventos, para que cada vez mais a gente consiga co-criar, né, construir juntos, se conectar. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais da TEIA, a gente tem o site, pode falar comigo também. A gente pode marcar uma reunião, a gente entende o que vocês, de repente, pensaram, o que vocês precisam, e a gente pensa numa solução também personalizada para o que vocês precisam, se a gente não tiver dentre os nossos produtos. E gostaria de agradecer, consegui bater os 40 minutos aqui porque eu estava contando no visor, quero ver na palestra mesmo como que vai ser. Mas vou postar também esse vídeo, vou dar aí minha cara a tapa, né, para falar sobre ecossistema de inovação. Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta um foguetinho aqui só para saber que você assistiu até o final, que eu sei que, cara, eu também não tenho muita paciência de assistir vídeos muito longos. Nem sei se eu vou conseguir postar esse, mas whatever, né, é a vida, acontece. E é isso, ficam aí meus contatos, LinkedIn, página no Facebook, Luísa Lute no Instagram, Luísa Lute em todos os lugares. Valeu, me dê o feedback de vocês.